No próximo capítulo da novela A Usurpadora, Carlos Daniel, junto com o advogado Edmundo, vão salvar a Paulina e vão provar a inocência da mocinha. Isso porque o advogado tem uma ideia genial para usar o Carlinhos como testemunha. E fala que o depoimento de uma criança é muito relevante ao juiz, mas Carlinhos vai se mostrar até mais esperto e declara contra a Paola e entrega ao juiz o diário da mãe dele, onde Paola escreveu o plano dela de obrigar a Paulina a usurpar o seu lugar na mansão. E depois que o juiz então ouvir o depoimento do Carlinhos, e logo a seguir, ele ouvirá o depoimento também do Carlos Daniel, que será interrogado pelo advogado Edmundo. O juiz ficará então sem escolha, e vai bater o martelo, e tomará uma decisão chocante. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando o Carlos Daniel ficará louco de ciúmes, quando o advogado Edmundo fala que alguém contratou os serviços dele para ele defender a Paulina. Carlos Daniel, como é desconfiado e não acredita em nada do que Paulina diz e faz, ele acreditará mais na palavra da Leda e se recorda de tudo que a cobra falou para ele. Mas o advogado supõe que pelo pouco que ele soube e se informou sobre a Paulina, deu para ver que ela é inocente e que a Paola é a culpada de tudo. Ele ainda diz que por mais que ele não conhece Paulina já está certo, que ela é sim uma pessoa honesta e que ele se admira de que Carlos Daniel pense diferente que ele e pense igualzinho a Leda. O mocinho fala que Paulina é uma mentirosa que se passou por outra pessoa, usurpou o lugar da Paola por mais de 1 ano. E agora, todos falam que ela é inocente, que é uma pessoa correta. E por isso que ele está desconfiado dela. Já a Patrícia fala para Stephanie que o melhor seria ela voltar para a mansão, pois agora está grávida e precisa de cuidados e que lá ela tem seus familiares que amam e querem ela. Pois com Willy, ela será só maltratada e que ele só vai tirar o dinheiro dela e andar por aí com a Viviana ou com outras mulheres, já que ele é bandido e não presta. Ou caso contrário, um dia ele poderá até matar a Stephanie, já que ele é um bandido marginal. Stephanie cairá em si então e percebe que realmente Patrícia está falando a verdade, pois o Willy não se importa com ela, apenas quer viver e aproveitar e gastar dinheiro, não quer trabalhar e nem se importa como ela está, pois ela apenas é uma forma dele ser rico e usufruir o dinheiro dela. Mas ela fala que jamais poderá voltar para sua casa para a mansão, já que principalmente a Piedade gosta mais da Paulina do que dela. Mas Patrícia vai deixar bem claro que Piedade ama ela e quer ficar muito feliz se ela voltasse para a mansão. Stephanie fala que tudo isso é mentira, pois Piedade sempre pensou que o filho dela e a esposa dele tratava Stephanie como filha dele, sendo que ela sabe que não é, e por isso Piedade sabe que ela é apenas uma órfã que foi adotada. Patrícia ficará completamente calada quando Stephanie fala uma coisa dessas. Patrícia fala para ela mesma que se Stephanie soubesse que a mãe dela verdadeira é a empregada Adelina e ela não é órfã coisa nenhuma como ela pensa. E por isso, todos sempre trataram ela muito bem e que ela foi criada assim, como irmã do Rodrigo e do Carlos Daniel. Enquanto isso, o advogado Edmundo fala para o Carlos Daniel que pelo jeito ele é amigo da Leda, pois Carlos Daniel e a Leda pensam da mesma forma, que Paulina é uma bandida marginal, e que as palavras que Carlos Daniel usou, a Leda usou das mesmas palavras e falou que Paulina era uma bandida, pois era uma criminosa usurpadora. Carlos Daniel percebe que ele é igual a Leda e não vale nada, pois trata a Paulina muito mal e está até desconfiado dela, e que ele e Leda realmente se merecem. Mas o advogado que mal conheceu a Paulina, na verdade nem conheceu ela ainda, conhece só a história dela. Já vai defender a moça ali pro Carlos Daniel. Ele defende ele e fala que pelo que ele soube, Paulina é uma pessoa muito boa, ela apenas foi usada pela Paola. E promete que ele vai defender ela e ela sairá da prisão.
e lembra a Carlos Daniel que ele está bem enganado com Paulina, pois ela é sim uma pessoa verdadeira e que Carlos Daniel vai se arrepender, pois está acusando uma pessoa inocente do que não fez. Carlos Daniel percebe que enquanto ele deveria ficar apoiando a Paulina, o advogado que mal chegou está apoiando ela, pois ele confia na Paulina de olhos fechados, enquanto ele, que conhece a Paulina, está ali desconfiando dela. Enquanto isso, na prisão, Paulina anda por lá como se estivesse numa escola. Ela será então aconselhada a aceitar que o advogado faça então a defesa dela, pois ali na prisão não é um lugar bom para ficar a vida toda e que Paulina não sabe aonde está se metendo, pois logo ela vai se arrepender quando começar a apanhar das presas ali dentro, pois ali ela não poderá comer coisas boas, muito menos tomar banho, muito menos dormir. Assim, ela não vai aguentar ficar ali presa mais de 30 dias. Mas Paulina, que está meio doente da cabeça, fala que ela já decidiu, que ela se declarou culpada e que vai usurpar o lugar da sua irmã Paola e vai mentir que ela é culpada e que Paola é inocente. Porém, a senhora avisa ela que ela vai se arrepender e muito feio, pois mentira tem perna curta. E como que Paulina pode fazer uma coisa dessa, apoiar uma bandida marginal e ela se entregar no lugar dela e fala que Paulina realmente não tem amor próprio. Depois, Carlos Daniel chegará furioso na empresa e fala com Rodrigo. Ele diz que Paulina realmente é uma fajuta, mentirosa, uma usurpadora, e que tudo o que estão acusando ela, realmente ela é culpada. Rodrigo não vai entender por que Carlos Daniel está falando isso. Carlos Daniel fala que é estranho que alguém pagou o melhor advogado do México para defender a Paulina, mas mesmo ele não sabendo se foi homem ou foi mulher que pagou o advogado, já está supondo que foi um homem e que ele é cúmplice da Paulina nesse golpe todo. Ele está falando da mesma forma que a Leda fala e absorveu todos os pensamentos da Leda maquiavélico. Então ele fala que Paulina não presta e que realmente ela tem sim vários cúmplices e que ela enganou a todos ali. Rodrigo fala que isso que Carlos Daniel está falando não bate, pois Paulina não é mentirosa. Ela apenas foi obrigada pela Paola a se passar por ela, só isso. Mas que os sentimentos que ela tem por todos é verdadeiro e que não entende por que Carlos Daniel está falando tudo isso, pois sim o mesmo pensamento que a Leda e avisa, que Carlos Daniel e Leda não prestam e deveriam ficarem juntos mesmo. Já Paulina deveria encontrar um homem que confia nela e que daria seu amor para ela que ela precisa, pois Carlos Daniel não pode fazer isso, pois odeia a Paulina e pensa só coisas ruins dela. Depois, o advogado Edmundo vai voltar na cadeia e faz de tudo e vai falar com a Emiliana e implora que ela convença então a Paulina de conversar com ele. Emiliana, que está ali como se fosse babá da Paulina, fala que ela não quer ser defendida, mas que ela vai ver com ela se ao menos ela quer conversar com o advogado. Emiliana fala que Paulina é ignorante, mas que tem um bom coração e que ela apenas está agindo pelo coração dela mesmo e vai se ferrar e muito feio, pois ela é inocente. Está se entregando no lugar da irmã dela porque a irmã dela, Paola, está doente numa clínica, mas que todos ali já sabem que Paola é uma bandida mentirosa e está até mentindo estar doente, para não ser presa, é claro. Depois, Emiliana vai falar então com a Paulina e fala que o advogado está ali. E a moça fala que ela não quer ser defendida e fala que ela já falou 1000 vezes que não vai falar com o advogado. Mas Emiliana fala que ao menos Paulina deve conversar com ele e agradecer pelos serviços dele oferecido e falar pessoalmente isso para ele. E que depois sim, ela deve rejeitar então a ajuda do advogado. Paulina então vai falar com o advogado e ele vai deixar bem claro que ele não entende porque ela está agindo assim dessa forma se ela é inocente e que ele é o melhor advogado do México e que ele vai defender ela e vai tirar ela da cadeia. Paulina fala que não entende porque quer defender ela, com muitas pessoas ali com casos mais graves e o caso dela é um caso significante. Porém, nesse momento, o advogado ficará ali ouvindo ela e olha para ela e vai se encantar com a Paulina ali na cadeia. Ele vai se apaixonar perdidamente e fala
que Carlos Daniel fala de uma Paulina que não existe, pois ele falou que ela não prestava, que ela tinha um cúmplice, pois era uma marginal mentirosa. Sendo que ali na frente dele ele vê uma mulher boa de coração, amável e adorável, que ele queria muito estar do lado dela. E que Carlos Daniel se enganou com Paulina mesmo, pois ela é uma boa pessoa. Paulina então, depois de conversar com o advogado, ela decide então revelar toda a verdade e pede para ele que tudo que ela está falando para ele guarde para ela. Ela percebe que agora que está ali na cadeia, Carlos Daniel vai esquecer dela bem rápido, já que ele é mulherengo e não presta, e vai andar por aí com a secretária, e que ele e Verônica nem vão se lembrar que ela existe, pois ela foi muito boba mesmo em tentar se apaixonar por Carlos Daniel, sendo que ele nem gosta dela. O advogado fala que a partir de agora, ele será advogado e também amigo da Paulina, e que ela poderá contar com ele em tudo que precisar. Enquanto Carlos Daniel fica ali julgando ela e acusando ela dela ser uma bandida. Ele não fará isso e fará o contrário. Vai tratar a Paulina como se ela é inocente, pois ela é inocente. Está mentindo que ela é culpada. Paulina vai se sentir muito bem do lado do Edmundo, que vai então se abrir para ele e falar toda a sua vida, como foi essa história de usurpar o lugar da Paola. Ela vai contar tudo para ele, como nunca pôde conversar com Carlos Daniel, já que ele é um grosso e estúpido, e desconfia das palavras dela, e sempre pensou que ela era aliada da Paola. Mas com Edmundo é diferente, ele está ali pronto para ouvir ela e ajudar ela. Depois de ouvir muito, ele aconselha então a Paulina de não fazer uma coisa dessas, pois isso não faz sentido e fala que é ignorância. Paulina não entende nada das leis, pois ela sabe que ela é inocente, porque ela vai se declarar que ela é a culpada, se na verdade Paola ali é bandida. E mesmo que ela queira defender a irmã dela, isso não faz sentido, pois Paola está numa clínica doente, e mesmo que ela fosse dada como culpada, Paola jamais poderia ser presa, portanto, Paulina nem deve se preocupar com isso, pois Paola nunca será presa, pois está muito doente naquela clínica. Já Carlos Daniel vai encher o coração dele de raiva e de ódio. Na verdade, ele fala tudo o que tem dentro dele. Só sai coisas ruins. Ele fala que o Willy sempre esteve certo, quando falava mal da Paulina e também. A Leda sempre esteve certa quando falava que a usurpadora fazia isso tudo de propósito. Mas que ele foi bobo não acreditou. Rodrigo fala que não entende essa forma de estar pensando Carlos Daniel, pois está pensando como a Leda pensa, e parece que ele mudou de lado e não está mais do lado da Paulina. E tudo isso pode ser por ciúmes, pois ele pensa que foi um homem quem pagou esse advogado para defender a Paulina, já que foi a Leda quem plantou isso na cabeça do Carlos Daniel, que ela tem um cúmplice, pois pode ser até uma mulher que pagou o advogado, e apenas não quer ser descoberta, só isso. Mas que isso não importa, e nem quer dizer... Mas que isso não quer dizer que Paulina tenha cúmplice e que ela seja culpada, pois pode ser algum familiar dela ou alguma amiga dela, só isso, nada de errado. Já no outro dia, a avó Piedade vai até a delegacia para conversar com a Paulina. Ela revela que Carlos Daniel está completamente furioso e nem quer mais ver a Paulina, e que ele está falando que ela é uma bandida marginal, uma usurpadora. Paulina não entende porque ele está pensando assim dessa forma. Piedade fala que a Leda contou para todos que o cúmplice da Paulina pagou o melhor advogado do México para defender ela. Mas Paulina fala que isso é estranho, pois ela nem sabe quem pagou aquele advogado, mas fala que ela não tem cúmplice nenhum. E que se alguém pagou aquele advogado pode ser alguém da família dela, ou algum amigo ou alguma amiga, porém que ela não sabe quem é. Piedade fala que Carlos Daniel agora demonstrou que está dentro dele. Está cheio de ódio e de raiva. Está agindo igual a Leda. Paulina ficará com o coração machucado ao saber que Carlos Daniel, a pessoa que deveria confiar nela, está desconfiado dela. Ela ficará tão magoada e machucada que decide então nunca mais ver Carlos Daniel, já que ele pensa que ela não presta. Piedade fala que Leda falou para o Carlos Daniel que Paulina era uma bandida e que ele acabou acreditando em tudo.
Mas Paulina fala que Carlos Daniel já é um homem adulto, que ele não acreditou em nada que Leda falou. Ele apenas está acreditando no que ele tem dentro dele. Pois não é assim alguém chegar e falar alguma coisa, a pessoa vai acreditar, sendo que ele conhece os dois lados. Paulina garante que ela não conhece o advogado, muito menos quem pagou ele, e que ela perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, querendo pegar o caso dela, e que ele falou que apenas como profissional se interessou no caso dela, e que ele vai defender ela, só isso. Piedade fala que Carlos Daniel pensou em contratar esse advogado, pois sabe que ele é o melhor do México. Mas quando ele foi falar com o homem falou que já estava a par do caso da Paulina e que ia defender ela, e que Carlos Daniel não precisava pagar nenhum centavos para ele. Paulina vai sofrer, pois a pessoa que ela menos esperava apunhalou ela pelas costas, pois ela confiava no Carlos Daniel. Mas Piedade fala que ela não precisa ficar assim, pois ela tem a ela. Piedade vai deixar bem claro que ela confia na Paulina e sabe que ela é inocente, que nada mudou e que não interessa quem pagou esse advogado ou se não pagaram. Pois Paulina é sim inocente, sempre será. E que Carlos Daniel está tomado pelo ódio e pela raiva. Só demonstra o que ele tem no coração dele e fala que não entende como que Paulina foi se encantar com ele, já que ele não é uma pessoa boa não como ela pensava. Mesmo sendo seu neto, ela deve assumir a verdade que Carlos Daniel não é um bom pai, nunca foi um bom marido, apenas foi um bom neto, mas que nunca seria um bom marido para Paulina. Enquanto isso, Carlos Daniel se foi de atrás da Paola na clínica. Ele vai chegar lá então e vai conversar com ela, e Paola está ali completamente paralisada. Ele pede que ela se esforce para melhorar, pois ali está o seu esposo amado. Carlos Daniel fala que ele colocou numa balança as coisas boas que ele viveu com a Paola, e que pesou com as coisas ruins, e que as boas falaram mais alto. Portanto, que ele escolhe ficar do lado dela e cuidar dela para sempre. Ela ficará feliz por dentro, porém não vai demonstrar nada. Carlos Daniel pegará da mão da sua esposa e fala que ele viveu uma vida com ela e foi feliz, e que ela fazia ele muito contente. Ele lembra que é claro que ela tem defeitos assim, como todas as mulheres têm, e que ele também tem seus defeitos, porém que eles não são perfeitos, mas que eles se amavam. Ele fala para Paola para se esforçar, pois ela tem 2 filhos para criar e tem um marido ali esperando por ela. Mas para ela mesma, Paola fala que ele tem a Paulina e que não entende porque ele está ali falando essas coisas. Ele fala que ele ficou muito triste sim, quando ela se foi embora e abandonou ele, e abandonou a sua casa, sua família e os seus filhos, para viver com o Douglas. Mas que agora que ela está ali de volta, ele está disposto em seguir sendo seu esposo. E enquanto Paola está ali paralisada, Carlos Daniel pede perdão para ela, porque ele odiou ela, quando ela deixou ali Paulina no seu lugar e ele ficou do lado da Paulina, pois agora percebe que ali a única culpada é a Paulina e não a Paola, pois Paola é sua esposa e Paulina é uma usurpadora que não vale nada, não merece o seu amor, muito menos a sua preocupação. Ele pede perdão então para Paola e decide voltar com ela, e convida ela para retornar então para a mansão, para a família dela, para a casa dela. E Paola ficará ali feliz da vida por dentro, mas paralisada, e não vai demonstrar nada. Na cadeia, Piedade fala que daqui a 2 dias chegará então o dia da audiência da Paulina, e que ela deve ficar tranquila, pois pelo que ela soube, esse advogado é o melhor do México e vai defender ela com unhas e dentes, e que certamente ele vai ganhar essa causa. Tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo.
Piedade fala pro neto: será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente? E viveu todo esse tempo sem demonstrar nada. Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família. E por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe dele sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento Carlinhos ia estar lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Depois, Adelina vai levar então o bolo que ela prometeu para o Carlinhos e pergunta para ele como tudo aconteceu, como que ele saiu daquela casa. O menino vai se recordar de tudo bem direitinho e ele vai contar que Isabel encontrou ele, pois ele se lembra que ele estava caminhando próximo a um barranco que ele acabou caindo e que depois disso a Isabel encontrou ele e cuidou dele assim como Moacir fez e que os dois nunca pediram dinheiro para ninguém, pois são pessoas boas. Carlos Daniel pede perdão para o filho e fala que ele estava muito desconfiado. Porém, Carlinhos será muito inteligente e diz que não é porque as pessoas são pobres que elas são ladronas e que ninguém roubou ele, ninguém sequestrou ele. E que agora ele vê o quanto aquelas pessoas gostavam dele de verdade, pois a senhora Isabel tratou ele como se fosse um neto. Já no outro dia, vai acontecer a primeira audiência da Paulina, onde todos lá vão estar presentes. Paulina está muito nervosa, pois queria estar livre para ficar junto com Carlinhos e também com a Lisete. Porém, a primeira testemunha que vai entrar será a Leda. Ela está com sangue nos olhos e furiosa em ver Paulina ali e saber que muitos estão dispostos a defender a mocinha. Leda então será interrogada e ela vai falar tudo o que ela sabe sobre a Paulina. A advogada então pergunta para Leda quais foi o motivo que levou ela a denunciar então a Paulina. Leda revela que o motivo foi a verdade, pois ela não conseguia se segurar pensando que Paulina não era Paula e estava se passando por outra mulher e que isso é um crime. E que do mesmo jeito que se ela visse uma pessoa roubando alguém, ela chamaria a polícia,
pois ela sabe que isso é errado. Ela fez isso então com a Paulina, já que ela se passou por ser a Paola, sendo que na verdade ela é outra pessoa. Estava até usando o lugar da Paola na empresa, se passando por ela e trabalhando e ganhando dinheiro, sendo que Paulina não é ninguém. Paulina está ali do outro lado sentada e não consegue falar nada. Tudo que a Leda está falando dela é verdade, pois realmente ela tomou o lugar da Paola e quis viver a vida da Paola e mandava e desmandava em tudo na empresa, sendo que ela não é ninguém. Apenas trabalhava, cuidando de uma pessoa velha, só isso. E que na empresa ela estava trabalhando numa área que nem era a área dela. E mandava e agia como se fosse mulher do Carlos Daniel. Leda ainda fala que Paulina foi tão sem vergonha que enganou a todos um ano direto. E se passou pela Paola e principalmente enganou as crianças mentindo que ela era a mãe deles. Carlos Daniel está completamente furioso e olha com uma cara de raiva para Leda. E a megera olha para ele, sorri e fala que os bandidos devem ficar na cadeia e não soltos por aí, junto com pessoas inocentes. Piedade está ali completamente furiosa, com a maldade que sai do coração da Leda, pois Paulina nunca fez nada de ruim para ela e ela está ali depondo contra a Paulina, para colocar ainda mais Paulina na cadeia por mais tempo. Mas enquanto Leda está ali contando vitória antes do tempo, Carlos Daniel fala para a avó Piedade que ele conseguiu uma carta na manga e que ele tem uma testemunha muito forte que vai depor em favor da Paulina e que essa testemunha vai mudar o rumo dessa história e que esse julgamento tem tudo para livrarem Paulina da prisão. Depois, quem será interrogado será o Carlos Daniel. Ele vai depor então em favor da Paulina e vai falar tudo de bom que ela fez para sua família. Ele fala que é injusto, pois foi na casa dele que ela se passou pela Paola, e lá todos foram muito amados e cuidados por ela. E que depois de um ano que ela se passou pela Paola, ela só fez coisas boas na sua mansão. Tratou muito bem a todos, curou a vovó Piedade e cuidava das crianças, como Paola nunca fez em toda a sua vida. E que depois que eles descobriram, e todos na mansão ficaram sabendo que ela era a usurpadora Paulina, ninguém quis ficar contra ela, pois ela já tinha cativado o coração de todos. Não era fingimento, era verdade, pois ela se apegou àquela família toda, principalmente com as crianças, e que é por isso que Leda está enciumada, pois ele também está apaixonado pela Paulina. Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paulina ali é inocente, pois foi obrigada pela Paola a se passar por ela, e que essa não foi a intenção da Paulina jamais, apenas foi obrigada pela Paola e chantageada, só isso. Paulina está ali feliz em ver a forma que Carlos Daniel fala dela muito bem, e defendeu ela com unhas e dentes. Leda ficará completamente furiosa em saber que ela conhece Carlos Daniel há mais tempo do que ele conhece a Paulina, e ele já defende a Paulina como se conhecesse ela de muito tempo. Mas o que a vilã não imaginava é que a próxima testemunha seria a favor da Paulina, e seria uma testemunha muito importante. Vai ser o pintor Donato, que vai depor em favor da Paulina, e vai depor contra a Paola. Ele vai chegar então na sala, e vai começar o seu depoimento. Ele revela que ele era cúmplice da Paola, e também era amante dela, e que os dois faziam sim muita coisa errada, e que Paola é uma verdadeira bandida, não presta, e que não entendem porque querem ficar culpando a Paulina, sendo que na verdade ali a Paulina é inocente. Ele vai revelar que Paulina nunca quis se passar pela Paola, e que ele sabe da verdade, pois Paola contou tudo para ele, que fingiu que Paulina tinha roubado uma joia dela e chantageou a Paulina para colocar ela na cadeia, e por isso Paulina aceitou, pois era muito ingênua, uma pessoa completamente ignorante, e que Paola se aproveitou disso e colocou Paulina no seu lugar na mansão, mas que essa jamais foi a intenção da Paulina. Leda ficará completamente furiosa em saber que Donato está ali, está ajudando a Paulina e o Carlos Daniel. Carlos Daniel fala para a avó Piedade que esta era a carta que ele tinha na manga, uma pessoa bem importante que sabe muita coisa sobre a Paola.
O juiz então vai parar ali o julgamento e avisa que será adiado agora mais o próximo julgamento para daqui 2 dias e que novamente eles vão ouvir mais testemunhas em favor da Paulina ou contra ela. E vai se passar então alguns dias e chegará o dia do próximo julgamento da Paulina. Ela já imagina que ela será presa e ficará ali por 10 anos. Porém, ela não imaginava que o depoimento do Donato Pintor foi crucial para provar a sua inocência. Pois o delegado vai falar diante de todos que através das provas que ele recebeu em favor da Paulina ou contra ela, deixou provado que Paola ali é a única pessoa errada e que Donato provou que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela e que Paulina não tinha intenção jamais de fazer isso. A mocinha então será inocentada ali diante de todos e nem vai acreditar que está livre da prisão. Ela nem consegue respirar, nem consegue acreditar que o juiz decretou então que ela é inocente. Ali também está Moacir e o povo da vila. Eles estão contentes em saber que Paola finalmente agora está livre. E quando o juiz vai declarar Paulina inocente, todos vão comemorar e vão vibrar, felizes da vida, já que Paulina realmente se passou pela Paola, porém não tinha intenções ruins, assim como Leda denunciou e também o Willy. Ela foi declarada inocente e Carlos Daniel ficará feliz da vida assim como todos. Piedade vai comemorar e fala que ela sabia que a justiça seria feita e foi, pois agora Paulina não ficará na prisão. Piedade vai abraçar Paulina e fala que ela sabia que como Paulina tem um bom coração, ela só ia colher coisas boas e que a mocinha merece ser feliz com Carlos Daniel. Paulina agradece por todos estarem ali lutando por ela e torcendo por ela, e que finalmente ela conseguiu a sua liberdade. Nesse momento não vai demorar, pois Carlinhos vai chegar ali para ver a sua mãe. Ele trará então um buquê de flor para Paulina e fala que está muito contente, pois sua mãe não ficará na cadeia longe dele. Paulina fala como que Carlinhos sabia de tudo isso. E como o menino é um gênio, ele fala que ele sabe que Paulina não é sua mãe, mas sim que a mãe dele é a Paola que fugiu. Portanto, que agora a mãe dele é a Paulina e que ele gosta dela como se ela fosse sua mãe, porque ela é a mais boazinha para ele do que a mãe dele era de verdade. E depois que Paulina então saiu da prisão, todos vão comemorar com ela. Carlos Daniel está ali olhando para ela e pede que Paulina volte a morar na mansão. Mas Carlinhos fala que agora, a partir de hoje, Paulina será a mãe dele, não a Paola, já que a Paola nunca gostou dele como filho e Paulina sempre tratou ele muito bem. Todos ficarão completamente em choque em saber que Carlinhos sabia de tudo, que Paulina não era sua mãe, sim era a Paola. O menino revela que ele ouviu de atrás da porta uma vez Carlos Daniel falando com a Piedade, mas que ele não se importou, pois agora ele sabe que ele ganhou é uma tia, mas que Paulina para ele é sua mãe e sua tia. Rodrigo olha para Paulina e fala que ele está ali muito feliz em ver que ela está livre, e ele tem muito orgulho da sua amiga, e também sua futura cunhada, é claro, se ela voltar com Carlos Daniel, e pergunta para ela se ela está pronta para voltar a trabalhar na fábrica. Porém, Paulina vai falar uma coisa que é muito certa. Ela diz que agora que todos já sabem da verdade, principalmente o Carlinhos, ela não tem mais por que usurpar o lugar da Paola. E a partir de agora, ela terá sua vida como Paulina. E que fala que ela não pode trabalhar numa fábrica como chefe na direção, sendo que ela não tem aonde cair morta. E a profissão dela era cuidadora de idosos, ganhava só um salário mínimo. E que o lugar dela na fábrica, tudo bem que ela pode sim trabalhar ali, mas será uma operária. E vai trabalhar do lado da Viviana, assim como as pobres trabalham.